O texto de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 6. Eu farei a leitura do texto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aquele que tiver fome e sede de justiça será satisfeito pelo nosso bondoso Deus. O bebê, quando nasce, a primeira coisa que ele faz é chorar. Eu acho que ele chora porque está com fome e sede. E quando se torna adulto, a situação não muda. Nós que somos adultos continuamos chorando, lamentando, porque nós temos fome e sede de alguma coisa. Esse negócio de ter sede e fome de algo, nós o chamamos de necessidade. E em 1943, um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ele apresentou uma teoria chamada pirâmide de necessidades, ou hierarquia de necessidades. E ele assere que todo ser humano nasce com 5 necessidades básicas, que são necessidade fisiológica, em outras palavras, aquelas necessidades relacionadas com o instinto de sobrevivência. É comer, beber, dormir, procriar e assim por diante. Se você não come, você morre. Se você não beber, também morre desidratado. Então, são necessidades básicas, essenciais, relacionadas com a preservação da nossa vida. Mas uma vez que essas necessidades fisiológicas são satisfeitas, lá vem o segundo tipo de necessidade, que é a necessidade de segurança. É importante que você se sinta seguro, protegido, longe de ameaças, vindas por animais, por exemplo, selvagens, e ameaças não somente físicas, mas também em busca de segurança financeira, também estaria incluído nessas necessidades. Mas não somente essas duas categorias de necessidades precisam ser satisfeitas, mas vem a terceira, que é a necessidade social. Porque o ser humano é um animal social, ele precisa conviver com os outros. Ele precisa sentir que ele faz parte de uma sociedade, de um grupo. E a primeira unidade que nos dá, que satisfaça essa necessidade seria a família. A igreja, por exemplo, também é uma comunidade que nos fornece elementos para satisfazer essas nossas necessidades sociais. E a quarta necessidade seria estima. O ser humano não vive apenas se alimentando, bebendo, dormindo e procriando. Ele precisa se sentir que ele é útil, que ele é respeitado. Então, nós temos essa necessidade muito grande. E, por último, ele também busca reconhecimento de si mesmo. Se estima é buscar reconhecimento pelos outros, a realização seria um reconhecimento que você busca de você mesmo. É você se sentir que você é bom, que você é gente fina, que você é gente boa, você se sentir bem com você mesmo. Então, todos nós, seja crente ou não, incrédulo, crédulo, que acredita em Deus ou não, todo ser humano já nasce com essas 5 necessidades inerentes à nossa vida. Agora, quando nós nascemos de novo, isso é quando nós conhecemos Jesus Cristo e nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, uma outra necessidade, eu chamaria essa necessidade a 6ª necessidade, se acrescenta às demais 5 necessidades já existentes. E eu chamo essa necessidade de justiça. O texto de hoje fala:
Aquele que tiver fome e sede de justiça, em outras palavras, aquele que tiver a sexta necessidade espiritual, é uma pessoa abençoada por Deus, porque foi uma pessoa que foi salva. Agora, o que significa nascer de novo? Quem é que usou essa expressão pela primeira vez na Bíblia? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Nicodemos o procurou à noite, secretamente, e Jesus falou para ele: se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Em outras palavras, se você não nascer de novo, você continuará cego espiritualmente, e você não poderá enxergar as coisas espirituais de Deus. Nascer de novo, portanto, em termo teológico, se refere à regeneração espiritual. Regeneração espiritual. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos o que significa nascer de novo, em outras palavras, regenerar-se espiritualmente, e o que significa justiça. Justiça. Bom, gente, a Igreja Reformada se ramificou, gerando uma variedade de denominações. As mais clássicas, tradicionais que nós conhecemos é a nossa, presbiteriana. Mas também tem batista, metodista, tem Assembleia de Deus, tem anglicana, que é britânica, tem luterana, que é alemã, e assim por diante. E cada denominação tem sua própria doutrina. Claro que todas as denominações, alegam que Jesus é o Salvador e Senhor. É o ponto pacífico. Quanto a isso, não há objeção. Mas no que tange a doutrina relacionada com a salvação, há pequenas diferenças. E a Igreja Presbiteriana se baseia na doutrina calvinista. Aquela doutrina de salvação que João Calvino defendeu. E eu, particularmente, não porque eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, mas eu, particularmente, como crente, eu gosto dessa doutrina. Eu gosto de aceitar essa doutrina. Sabe por quê? Porque foi essa doutrina que me ajudou a ter convicção da minha salvação. Eu vou explicar, tá? Pode ser que alguém de vocês tenha uma formação cristã denominacional diferente da minha. Talvez alguém tenha vindo da Igreja Metodista, Assembleia de Deus, Batista. Bom, hoje eu quero apresentar, é um testemunho meu, porque que eu gosto de aceitar essa doutrina, porque me ajudou demais a ter a plena convicção da minha salvação. Bom, segundo a doutrina calvinista, quando nós nascemos, todos nós nascemos mortos, espiritualmente falando. Porque o ser humano nasce depravado, espiritualmente falando. Porque nós herdamos aquele pecado original que o Adão e Eva cometeram. Portanto, quando nós nascemos, nós somos nativivos, biologicamente falando. Mas nós somos natimortos, espiritualmente falando. Homem cujo espírito está morto, não consegue se salvar. Aliás, ele nem sequer sente a necessidade de salvação. Ele não quer saber de Deus, ele não necessita de Deus. O único interesse dele é satisfazer essas 5 necessidades básicas que o psicólogo apresentou décadas atrás. Ele pode até estar aqui presente na igreja, mas como ele não tem a sexta necessidade, a necessidade de Deus, necessidade de enxergar e ouvir coisas espirituais, ele pouco se importa se Deus existe ou não. Ele pode estar muito bem presente aqui, mas o interesse dele não é buscar Deus. O interesse dele é satisfazer suas necessidades básicas, como qualquer ser humano. Ele pode até estar presente nos cultos dominicais, pode até estar servindo em algum departamento, praticando boas obras, até orar, até praticar um monte de coisas que tem a ver com a religião cristã. Mas ele não tem interesse em buscar Deus. E quando a igreja não oferece elementos que possam satisfazer suas necessidades, ele muda de igreja. Ele muda de religião.
cristianismo não era o que eu esperava. Ele não consegue me satisfazer. Ele muda para hinduísmo. Hinduísmo também não consegue me satisfazer nas 4 categorias de necessidades, ou 5, né? Então, eu vou mudar para o islamismo. De islamismo, ele passa por, budismo. E budismo também não consegue me satisfazer, então ele muda para o xamanismo e assim por diante. Ele pula de uma igreja para outra em busca da satisfação das 5 necessidades básicas. Se todos nós nascemos espiritualmente mortos, como nós seremos salvos então? Aí que vem a questão. Deus, porque nos ama, pela sua misericórdia, pela graça e pela soberania dele, ele escolheu você e eu para sermos salvos. E por que você e eu? Qual foi o critério do qual ele lançou mão para salvar você e eu, e não aquele fulano que está passando água na rua? Qual é o critério? Tem sido a pergunta crucial de todos os cristãos ao longo da história da igreja. Qual foi o critério que Deus utilizou para escolher você e eu? Porque você é mais bonito? Essa questão foi lidada pelo apóstolo Paulo, já na igreja primitiva, onde ele citou aquele exemplo de gêmeos, Esaú e Jacó. Bom, irmãos, antes de falar sobre Esaú e Jacó, eu pergunto para vocês, Abraão tinha 2 filhos, quem eram? Ismael e Isaque. Eles eram meio-irmãos, tinham o mesmo pai, mas mães diferentes. Até que é razoável que haja favoritismo. Até é aceitável que haja diferença de tratamento entre os dois pelos pais. Porque Isaac era filho legítimo. Agora, Esaú e Jacó não. Eram gêmeos, talvez univitelinos, quem sabe. A Bíblia não fala a respeito disso. Foram concebidos pela mesma mãe, estavam juntos no mesmo ventre materno, a mãe Rebeca. E a Bíblia diz que Deus escolheu, amam mais Jacó do que Esaú. Então perguntaram, qual foi o critério que Deus usou para escolher um e não escolher outro? Porque Esaú nasceu peludo. Deus não gosta de gente peluda. Isso contrariaria o atributo de Deus, porque Deus é justo, ele não faz acepção de pessoas, ele não julga as pessoas pelas aparências. Então, este não pode ser o critério. Se a salvação nossa fosse baseado em nossas aparências e nossas qualidades, os atributos, tipo assim, só será salvo quem tiver mais que 1,80 m de estatura. Eu sou desqualificado, então você também, minha querida. Só é salvo quem tiver mais de R$1 milhão na conta bancária. Eu sou o primeiro a ser desqualificado, e você também. Então não foi esse o critério. Então será que foi a tendência pecaminosa futura, isto é, já Deus sabendo, usando seu atributo de presciência, ele já sabia que Esaú ia pecar mais do que Jacó, portanto ele escolheu Jacó? Será que esse foi o critério? Acho que não. Por quê? Porque os dois ainda estavam dentro do ventre materno e nem sequer um pequeno pecado os dois têm cometido. Ninguém cometeu pecado ainda. Então não é porque pecado cometido que eles foram escolhidos ou não escolhidos. Mas é futuros pecados. Mas Jacó também pecou muitos. A gente sabe, né? Pela história dele, que Jacó pecou tanto quanto o Esaú. Assim como qualquer um de nós. Então esse também não foi critério. Então qual foi o critério que Deus utilizou para salvar você e eu? Não foi porque você é bonito, não foi porque eu sou rico, não porque eu tenho estas qualidades, esses atributos ou essas vantagens.
Quer dizer, nenhum fator humano influenciou na decisão de Deus, na escolha daqueles que serão salvos. Esse critério, irmãos, eu digo para vocês, ainda permanece em segredo. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe o critério que ele adotou para escolher um e não escolher outro. Nem Jesus sabia. Por isso que Jesus falou no livro de João, que aquele que Deus me der, eu vou aceitar, eu nunca o rejeitarei. Jesus falou assim. Por que acha que Jesus andava de um vilarejo para outro? Em busca de quem? Em busca daqueles que Deus salvou. Daqueles que estavam espiritualmente regenerados. Quando um indivíduo está espiritualmente morto, como eu falei, ele não tem interesse nenhum em querer saber sobre Deus, sobre fé, sobre evangelho, sobre, sei lá, graça. Eu não quero saber dessas coisas. Mas na medida em que ele é tocado pelo Espírito Santo, ele é regenerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dele vive novamente, ele começa a abrir seus ouvidos, ele começa a escutar as coisas espirituais em volta, ele começa a ver as coisas espirituais ao seu redor. Eu fiquei sabendo que o aeroporto internacional em Londres ficou parado por um dia, né? Por problema elétrico. E fiquei imaginando o alvoroço que isso teria gerado lá dentro do aeroporto, porque o aeroporto internacional em Londres é um dos grandes, né, um dos maiores aeroportos, onde passageiros de diferentes origens e diversos idiomas se cruzam todo momento pelo corredor. Imagina aquela multidão toda confinada naquele aeroporto, junto ao balcão de embarque, pedindo explicações. O que está acontecendo? Meu voo, como é que vai ficar? Vai ser cancelado ou não? Não sei o quê. E todo mundo falando seu idioma. Um verdadeiro Torre de Babel. E supõe que eu seja um indivíduo que só saiba falar português. Não sei falar inglês, não sei falar coreano, não sei falar insulto, nada. E um monte de gente falando idiomas que eu não entendo. Olha, idioma que você não entende não é voz, é ruído, é barulho. E eu estou lá no meio da confusão, daquela multidão, sem saber o que fazer e sem saber o que está acontecendo. Mas, de repente, do meio daquela multidão, do alvoroço, eu ouço uma voz clara, retundante, né? Repundante, chega para mim e alguém brasileiro, lá há um brasileiro falando português. De repente, meus ouvidos se abrem, meus olhos se voltam para ele. Um brasileiro que fala português e sabe falar inglês. Eu encontrei meu Salvador. Eu me conecto com ele, pergunto para ele, o que está acontecendo? Você pode me explicar? É mais ou menos isso que acontece quando Deus revive você espiritualmente. Você, de repente, começa a se conectar com as coisas espirituais ao seu redor. Quando Deus, então, usando um critério que ele guarda em segredo ainda, e isso não é nenhuma surpresa para nós, sabe por quê? Você se lembra quando os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus Cristo quando seria o último dia do mundo? Quando ele viria novamente? O que Jesus falou? Ele falou, nem anjo, nem eu sei. Só Deus Pai sabe. Então, há coisas que nem Jesus sabe. Há coisas que nem anjos sabem. Há coisas que só Deus sabe por enquanto. E o critério que ele usa ou usou para nos salvar é uma coisa que somente Deus, por enquanto, sabe. Nem Jesus sabe. Portanto, isso não é nenhuma surpresa para nós. E quando Deus, movido pelo amor e graça, nos escolheu para salvar e nos regenerou, fez a gente nascer de novo, o que aconteceu? Ele colocou dentro de nós a fé. Aquela fé inicial que nos impeliu, que nos impulsionou a aceitar o Senhor Jesus Cristo e ganhar a salvação eterna. E essa salvação, Calvino chama de uma salvação irresistível. É assim, Deus está querendo me salvar e eu fico lá, não quero não,
Fico resistindo. Não. Salvação de Deus é irresistível. Você não tem como resistir. Você não tem força, argumento para contrariar a decisão que Deus tomou. E também uma salvação irrecusável. Você ganhou salvação, mas você não gostou dela. Eu não quero salvação. Eu não pedi para o Senhor me salvar, então eu quero devolver. Eu recuso minha salvação. A salvação de Deus é irrecusável. Uma vez dada, não tem como você tirar. Não tem como anular. A salvação de Deus também é uma salvação intransferível. Eu quero ceder minha salvação para minha esposa. Isso é impossível. Portanto, uma vez que Deus decidiu salvar você, Ele vai até o fim. Agora, isso é doutrina calvinista. Eu já falei para vocês. A Igreja Metodista já tem uma outra doutrina. Igreja Metodista entende que você é salvo porque você fez exercício correto do seu livre arbítrio. Você escolheu ser salvo. Portanto, você tem participação na sua própria salvação. A presbiteriana calvinista acredita, aceita que salvação é um ato unilateral. Você não tem nenhuma participação na sua própria salvação. Deus resolveu um dia, segundo o critério, como eu falei, ainda não é revelado, Ele resolveu escolher você para salvar. Ele regenerou você. E você não tem nenhuma participação nisso. Mas é justamente nesse ponto que me ajudou muito para ter convicção da minha salvação. Irmãos, veja bem, a metodista acha o seguinte: tem que haver fusão entre dois elementos, elemento divino e elemento humano, para que o processo de salvação se concretize. Presbiteriana não. Ela exclui totalmente qualquer fator humano da participação de salvação. E eu acho e acredito que tem que ser necessariamente assim. Sabe por quê? Irmão, se eu participo na minha própria salvação, essa salvação será uma salvação insegura, instável, inconstante, porque eu sou um ser inconstante. Eu sou um ser caprichoso, muda de opinião, muda de coração constantemente. Se qualquer fator humano pertencente a mim estiver participando da minha própria salvação, a minha salvação corre o risco de ser contaminada. A minha salvação tem que ser eterna, tem que ser totalmente esterilizada por Deus, sem correr nenhum risco de ser contaminada. Agora, se algum fator meu está envolvido no processo da minha própria salvação, essa minha salvação corre risco de contaminar. Pode variar, pode ser anulada, pode perder. Por isso a Igreja Metodista, que valoriza a participação do livre-arbítrio do ser humano, diz que a nossa salvação pode ser anulada, pode ser perdida. Se você pecar, pode ser que Deus não goste disso, Ele vai tirar, Ele vai anular a sua salvação. Como será a sua vida espiritual a partir daquele momento? Você sempre viverá com medo de perder sua salvação. Se eu pecar demais, eu vou perder minha salvação. Então, o que eu vou fazer? Pecar o menos possível. E como é que eu poderia pecar o menos possível num mundo tão pecaminoso, cheio de tentações? O negócio é você se isolar, se confinar, a vida reclusa. Vai para o mato, vai para o deserto. Alguns pais da igreja fizeram isso. Passaram a vida inteira acima de uma coluna de pedra, dentro de uma caverna, para ficar longe, para não pecar, porque tinham medo de perder sua salvação. Mas a vida de Jesus Cristo demonstra claramente que não é esse tipo de vida que Deus espera da gente. Ele andava de um vilarejo para outro,
pregava, encontrava com as pessoas, curava as pessoas, ele se relacionava com as pessoas, ele exerceu fielmente o papel de luz e sal. Por isso hoje eu tenho plena convicção da minha salvação. Eu não quero que minha salvação seja insegura, instável. Eu quero que minha salvação seja eterna, que não mude, que não se contamine. Por mais que eu peque, ainda vou pecar muito, eu quero preservar a minha salvação intacta. Por isso, João Calvino diz, usa um termo teológico chamado perseverança de santos, uma perseverança de salvação. Você gostaria que sua salvação fosse insegura? Que continuasse dependendo, né, de você pecar ou não pecar? Que ela pode ser anulada futuramente? Eu não gostaria, não. Eu gostaria que minha salvação fosse eterna, estável, imutável, garantida pelo carimbo do nosso Deus Pai. Então essa doutrina me ajudou, né? Agora, eu sempre cresci na igreja presbiteriana. Eu tive toda a minha formação cristã na igreja, na escola dominical, e uma boa parte de vocês também. Agora, se vocês me perguntarem, Jairo, quando você foi salvo? A partir de que momento você começou a crer na existência de Deus? Se você fizer essa pergunta, minha resposta será, eu não sei. Eu não sei. Levante a mão, quem é que nasceu no lar cristão e desde pequeno frequenta uma igreja? Não necessariamente presbiteriana. Filé, então eu pergunto para você, Filé, quando você foi salvo? É difícil explicar. Você tem convicção de sua salvação? Pode me explicar cientificamente de onde vem essa convicção? Eu não consigo. Se me perguntar, se no meu currículo vitae tiver algum item para anotar o dia exato de minha salvação, eu não conseguirei responder. Mas eu sei que eu sou salvo. Eu sou filho de Deus. Sabe por que eu sei disso? Quem estiver com a Bíblia, por favor, Romanos capítulo 8. Eu acho que é capítulo 8. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Versículo 3, se não me engano. O Espírito Santo, né, ele testemunha, o Espírito Santo testemunha ao nosso, 8,16, Romanos 8,16, e diz a seguinte, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu não consigo explicar cientificamente, racionalmente, como eu fui salvo, quando isso aconteceu, eu não sei sinceramente explicar, mas eu sei que eu sou filho de Deus, porque aquele Espírito Santo que regenerou meu espírito, que habita agora dentro de mim, ele continuamente testemunha ao meu espírito, à minha alma, que você é filho de Deus, você é salvo. Então eu me baseio, a minha convicção, nessa verdade que Deus me diz. Eu não consigo provar, mas eu sei. A fé inicial, como eu falei, que me impulsionou, me levou a aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? Aparentemente como se fosse uma decisão minha própria, na verdade não é. A fé inicial, quem colocou, introduziu dentro de mim, foi o Espírito Santo. Espírito Santo, para que minha salvação seja preservada, intacta, eternamente. Para que nenhum fator humano possa estar participando no sentido de contaminá-lo ou modificar, ou fazer com que a minha salvação se torne uma salvação insegura e instável. Muito bem. A partir do momento em que então você foi regenerado, né? Então a regeneração espiritual antecede a salvação. Tá?
porque você foi regenerado, porque sua alma foi revivida, digamos assim, que você recebeu a fé do Espírito Santo de Deus e você conseguiu, então, aceitar o Senhor Jesus Cristo, e essa salvação, uma vez realizada, é eterna. Eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem resumidamente o que eu falei. Então, quando nós nascemos, todos nós somos natimortos espiritualmente. Mas pelo critério adotado por Deus, que ainda não é revelado, ele escolhe você ou eu. Então, toque, né? Toca no seu espírito. E você se torna espiritualmente vivo. E seus ouvidos, seus olhos se abrem. Agora abrem para coisas espirituais. Esse processo é chamado de regeneração espiritual ou nascer de novo. É quando você adquire aquela fé inicial de pontapé para a aceitação de Jesus Cristo. A partir do momento que você é vivo espiritualmente, então a palavra de Deus, o Evangelho, a graça de Deus, até então não fazia nenhum sentido para você, começa a fazer sentido para a sua vida. A fé, você acaba aceitando Jesus e você ganha a salvação. E essa salvação é eterna porque foi uma decisão exclusiva, unilateral de Deus. Não houve participação de nenhum fator humano seu na sua salvação. Portanto, é uma salvação esterilizada, eu uso essa expressão. É totalmente protegida, fora do perigo de contaminação. É eterno. Eu digo para vocês já, novamente, que nem todas as denominações defendem essa doutrina. Tá? A metodista, por exemplo, é uma denominação que não aceita plenamente essa doutrina. Eles acham que sua salvação é insegura, é instável e você até pode vir a perder se você pecar demais. Muito bom, agora nós vamos falar sobre a justiça. Né? Mas antes de falar sobre justiça, é o seguinte: quando você é regenerado espiritualmente, eu falei que você acaba sentindo a sexta necessidade, que é você tem fome e sede de justiça, fome e sede de conhecer Deus. Assim como o salmista testemunhou, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É a mesma confissão que nós estamos fazendo hoje. Estamos aqui hoje para quê? Justamente para satisfazer a sexta necessidade, porque nós temos fome e sede de Deus. Nós temos fome e sede de coisas espirituais. Né? Porque se apenas com a satisfação de 5 necessidades básicas você se sente bem, você não precisava estar aqui. Tem muita gente que não é cristã, pessoa incrédula, que se sente feliz, nasce feliz e morre feliz, com a satisfação de 5 necessidades básicas, porque eles não sentem necessidade de Deus. Mas uma vez que nós fomos regenerados, nós temos essa nova necessidade de buscar coisas de Deus. É quando Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. É a nossa atual situação. Antes, a gente se contentava, ficava satisfeito com apenas um pedaço de pão. Estou satisfeito. Hoje não. Isso não me satisfaz. Mesmo que as 5 necessidades estejam totalmente satisfeitas, eu tenho casa grande, o carro do ano, né? Eu já me casei 20 vezes com mulheres mais bonitas do mundo, eu tenho riqueza sobrando, eu tenho todas as necessidades satisfeitas, mesmo assim, eu não me sinto totalmente inteiro. Algo está faltando. E esse algo que está faltando é justamente a sua sede e fome de justiça. Eu não consigo mais viver só com pão. Eu preciso da palavra de Deus para me sentir inteiro, para me sentir totalmente satisfeito. Bom, o que significa justiça, irmão? Justiça tem vários significados, tá? Mas resumindo, são 3. Primeira, justiça é como atributo de Deus, porque nosso Deus é justo, né? Ele ama a justiça. O segundo sentido da justiça é quando ele
pede que nós sejamos justos, né? No tratamento das pessoas, na escolha e assim por diante. Mas um terceiro sentido mais importante da palavra justiça é isso aqui, ó. Justiça significa ter relação correta com Deus. Ter relação correta com Deus. Na medida em que você é regenerado e salvo, você tem fome e sede de manter um relacionamento correto com Deus. Por isso, quando você peca, você não se sente bem. Você não se sente em paz. Por quê? Porque pecado atrapalha seu relacionamento correto com Deus. Ele danifica, ele distorce. E você tem essa necessidade de manter o relacionamento correto com Deus. Por isso você procura afastar ao máximo o pecado. Por isso você confessa, você se arrepende e você recebe perdão e você restaura o relacionamento correto com Deus. Eu pergunto para você, você tem fome e sede de que hoje em dia? Quem tem fome e sede de fama, basta ter fama e você fica satisfeito. Quem tem fome e sede de riqueza, basta você ganhar mais dinheiro, você fica satisfeito. Agora, quem fica com fome e sede de justiça, como ele ficar satisfeito? Com a justiça. E quando você tem fome e sede de justiça, o texto de hoje diz que Deus vai satisfazer. Ele vai dar saciedade para você. É de conhecimento geral de que para você ser uma pessoa bem-sucedida na vida, você precisa, além da competência, precisa manter bons relacionamentos com as pessoas em volta, né? Geralmente com pessoas mais influentes do que você. Pessoas mais poderosas, que têm mais autoridade, né, mais condições, né? E você procura manter uma boa amizade com essas pessoas para seu sucesso individual. Agora, nem sempre essas pessoas com quem você gostaria de ter amizade aceitam você. Por exemplo, eu quero um encontro pessoal e fazer uma amizade íntima, né, muito boa, né, com, sei lá, o presidente Lula, para ganhar alguns benefícios e vantagens. Eu quero muito. Mas isso não significa que o presidente Lula vai me aceitar, vai conceder um encontro pessoal comigo. Agora, nosso Deus não. Deus deixou bem claro, aquele que tiver fome e sede de justiça, eu os satisfarei. Deus nos aceita de braços abertos. E quando você se encontra com alguma pessoa que eventualmente possa te dar benefícios, vantagens, você costuma fazer solicitações, pedir favor, petições. E essas petições e solicitações, se você é realmente uma pessoa potente, devem ser condizentes com a capacidade, com a autoridade, com o poder, com a magnitude, com a grandeza da pessoa que está à sua frente. Por exemplo, se eu me encontrar com o presidente Lula, e certamente ele vai me perguntar, ô Jairo, o que você quer de mim? O que eu posso fazer por você? E eu peço para ele, me compra um pirulito. Ele vai me dizer, esse cara tá louco. Ele marca um encontro com o presidente e me pede um pirulito. Gente, se você está precisando de pirulito, você não precisa ter bom relacionamento com Deus. Basta você ter bom relacionamento e fazer amizade com o dono de uma loja de conveniência. Ele pode até dar uma barra de chocolate para você de graça, por conta da casa. Se você está aqui na igreja e pede pirulito para Deus, você está menosprezando a grandeza de Deus. No sonho, o rei Salomão se encontrou com Deus. E Deus perguntou para ele, Salomão, o que você quer? O que eu posso fazer por você? O que Salomão pediu? Longevidade? Não. $1 milhão na minha conta bancária? Não. Ele pediu o quê? Sabedoria. Porque ele queria governar o povo de Deus com sabedoria vinda de Deus. Quando você se encontra com Deus, quando você tem fome e sede de Deus, o que você tem que pedir a Ele são coisas que têm valor eterno. Não vá pedir para Ele
R$ 1.000, não vai pedir para ele. Mixaria. Você tem que pedir a ele coisas que têm valor eterno. Porque coisas que têm valor eterno estão em mãos de Deus. Você tem que fazer solicitações e petições condizentes com o estilo de Deus, com o tamanho de Deus, com a capacidade extraordinária de Deus. Pois é que eu repito a mesma pergunta. Você está sentado aqui hoje com fome e sede de quê? Com fome e sede de justiça? Ou com fome e sede de fama? Com fome e sede de riqueza? Ou uma vida de luxúria? O que você quer na frente do nosso Deus grandioso? Espero que você entenda que nós fomos salvos pelo amor, pela graça de Deus. Você que a Bíblia fala que nossa salvação é presente, é dádiva de Deus, porque não é a partir do nosso merecimento. Nós não temos mérito nenhum para ganhar salvação. Ele simplesmente nos escolheu, pelo critério que ainda nós não sabemos, ele vai responder um dia, quando nós estivermos diante da presença dele. Mas ele nos escolheu, nos regenerou e nos deu essa necessidade de querer se relacionar bem com o nosso Deus. Portanto, lá vai minha recomendação, irmãos. Fique longe dos pecados, porque pecado atrapalha nosso relacionamento correto com Deus. Pecado danifica nossa espiritualidade. E ao saber hoje que nós recebemos uma grande dádiva e a nossa salvação é intacta, por mais que você peque, o Espírito Santo acaba fazendo você se arrepender dos seus pecados. Por mais feio que seja seu pecado, uma vez salvo, você é salvo eternamente. É assim que eu creio. Minha salvação é eterna. Eu posso até pecar hoje e amanhã, mas certamente Jesus não vai me rejeitar. Porque uma vez que Deus me entregou a Ele, Jesus disse que Ele não vai recusar, Ele não vai rejeitar, Ele vai me abraçar e Ele vai me levar até a eternidade. Curve sua cabeça, irmão. Se por acaso você não teve convicção de salvação até hoje, olha, eu espero que você tenha convicção hoje. Eu não consigo explicar cientificamente, como eu falei, nem racionalmente, mas essa convicção eu tenho porque Espírito Santo que me regenerou, me fez nascer de novo, habita dentro de mim, ainda testemunha para mim. Jairo, você é salvo, filho. Não se engane. Por mais que você peque, eu farei você se arrepender dos seus pecados, eu farei você permanecer na luz do Senhor, e sua salvação é intacta, é constante, é eterna. E que o irmão possa ouvir essa voz do Espírito Santo que ressoa dentro de você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai e a constante atuação do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém?